Os subúrbios de Kiev, capital da Ucrânia, foram bombardeados durante o sábado. Com os ataques, sirenes de emergência soaram por um longo período em várias regiões próximas da cidade e também em outros municípios, como Lviv, Cherkasy e Kharkiv. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Jans Berzins, ele que é diretor do Centro de Pesquisa em Segurança e Estratégia da Academia de Defesa Nacional da Letônia, professor associado da Universidade de Defesa da Suécia e também professor associado do Departamento Interdisciplinar de Estudos em Economia Global da Universidade da Letônia. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Olá, o prazer é meu. Professor, qual a visão do senhor sobre a situação de momento nesse conflito? Passados 18 dias, dá para dizer que existe algum país em vantagem nesse momento? Os russos ou os ucranianos? Alguém está levando a melhor nesse momento, professor? Ora, essa pergunta realmente é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que todo o planejamento russo inicial dessa guerra foi por água abaixo, porque, na verdade, as pressuposições estratégicas deles se baseavam em informações de inteligência que eram falsas. E isso, inclusive, está dando um grande problema, está resultando em um grande problema entre o Kremlin e o FSB, que é o serviço de inteligência interno da Rússia, pois as pressuposições eram que realmente a população ucraniana não iria oferecer resistência às tropas russas. O planejamento era de uma operação rápida de aproximadamente 5 dias, o que está de acordo com a doutrina russa, né? Eles têm uma doutrina de que os conflitos, as operações têm que estar resolvidos, não acabados, né? Mas tem que ter um claro ganhador já por volta de 48, 72 horas. Não é isso que está acontecendo. Eles encontraram uma população extremamente hostil, eles encontraram forças armadas, né? Estou me referindo às Forças Armadas ucranianas, com uma grande moral, com uma grande vontade de lutar. Então, realmente, isso está dificultando muito a campanha deles. Fora isso, eles se prepararam. O passo seguinte da operação, né, que eles tiveram que ajustar a operação. Esse passo seguinte daí foi entrar com forças e estratégias mais convencionais, por exemplo, como se viu em Grozny, na Chechênia, nos anos 90, e um pouco como se viu em Alepo, na Síria. Mas, na verdade, a guerra de tanque hoje em dia evoluiu. Não é mais como na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo como na Guerra da Coreia, porque há armas antitanques, como o repórter de vocês, o correspondente, citou, o Javelin, tem o Spike, tem outras armas antitanques que são extremamente eficientes. Então, os russos estão perdendo muito equipamento. A moral das tropas russas está muito baixa, porque eles não estão querendo necessariamente atacar ucranianos. Então, apesar desse momento ser difícil dizer quem está com a vantagem, o que a gente pode dizer é que a operação está muito mais difícil do que os russos imaginaram e as Forças Armadas ucranianas estão mostrando realmente uma grande capacidade de resistência. Professor, Fábio Piperno, nosso comentarista, tem uma pergunta também. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, professor. Professor, o senhor destacou no início a questão do FSB. E eu li ontem, se não estou enganado, no Le Monde, uma informação dando conta de que o chefe do FSB estaria, inclusive, em prisão domiciliar e os seus principais auxiliares também. E hoje eu li uma outra notícia, também de um especialista em Rússia, mas esse polonês, dando conta de que pelo menos 8 generais já teriam sido afastados de suas funções pelo Kremlin. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Confere? Essas suspeitas, elas têm algum fundamento? Tem, essas suspeitas têm fundamento. O que está acontecendo nesse momento eu não posso dizer, eu não tenho informações a respeito do diretor-geral da FSB, né,
do comandante-geral do FSB, o general Bornikov, que eu saiba, ele não está preso. O que aconteceu, a informação que eu tenho é que o 5º departamento do FSB, que é o Departamento de Operações Externas, o comandante e o seu auxiliar, o que seria o subcomandante, os dois estão em prisão domiciliar. Sim, procede que outros generais também estão em prisão domiciliar, e isso se deve por causa do que eu citei no começo, da falha de inteligência. E a informação que eu tenho é que o que aconteceu é que quando se perguntou, tem 2 grandes problemas. O primeiro problema é falha de inteligência, porque os relatórios que saíram do 5º departamento realmente alimentaram a ideia que a campanha na Ucrânia ia ser muito fácil. E, na verdade, tem correspondências que ainda tem que ser cuja autenticidade ainda tem que ser verificadas, que parece que tem um coronel do FSB que está se correspondendo com alguns agentes ocidentais e que estão vazando essas correspondências, e esse coronel do FSB, ele está dizendo que sim, que na verdade os relatórios de inteligência estavam errados porque eles não sabiam que se tratava realmente de uma guerra completa, de uma invasão em quase todos os frontes contra a Ucrânia. Então, como eles não sabiam disso, eles simplesmente escreveram relatórios para agradar os seus superiores, ao invés de escreverem relatórios fundamentados, analisando a situação real que poderiam encontrar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é, e isso eu também não posso afirmar se é verdade ou não, então há indicativos, mas veja, eu não posso afirmar se realmente é verdade ou não, que o 5º departamento ia ser responsável por operações políticas de suporte às intenções russas em várias cidades. Então, por exemplo, em cada cidade, mais ou menos 2.000 agentes de influência para fazer protestos ou apoio, dependendo da intenção da Rússia. Em Kiev, pelo menos 3.000, e isso era esperado que fosse acontecer. Não aconteceu, não conseguiram organizar isso, e o que se está dizendo é que o dinheiro que era para ter sido utilizado nessa operação foi desviado. Mas, como eu disse, isso são informações desencontradas. Nesse momento é difícil realmente afirmar que esse foi o caso. Mas o fato é verdade que esses generais estão presos. Professor, e queria saber... Sim. Queria saber do senhor dos efeitos até agora, se há efeitos já daquela ajuda que foi oferecida pela União Europeia à Ucrânia. A União Europeia já nos primeiros dias do conflito, hoje é o 18º, isso deve ter acontecido ali no 3º ou talvez no máximo no 5º dia depois da invasão. A União Europeia anunciou que enviaria caças, enviaria munição às tropas ucranianas. Pergunto ao senhor, esse material já chegou às mãos do exército ucraniano e isso já contribuiu, já são sentidos os efeitos disso, professor? Nós temos que precisar. É verdade que houve conversas a respeito de caças. E a ideia era que a Polônia daria seus caças MiG para a Ucrânia e os Estados Unidos, no lugar desses caças MiG, daria à Ucrânia caças F-16. Essa conversa não teve alguns desenvolvimentos, mas parou. Então, não estão mandando, esses caças não estão sendo mandados para a Ucrânia e, sobretudo, exatamente esse tipo de ajuda, esses caças não ajudaria tanto taticamente a Ucrânia a conseguir uma grande vantagem estratégica em relação à Rússia. Na questão de outros armamentos, como os armamentos antitanque que eu citei, o Spike, o Javelin, o Spike, no fim, parece que Israel não estava querendo autorizar, né? Mas
javelins e outros tipos de armamento estão sendo mandados para a Ucrânia, assim como não só pela União Europeia, mas pelos Estados Unidos também. A Rússia protestou ontem, inclusive deixou bem claro que qualquer entrega de equipamento é considerado parte da guerra, então eles se dão ao direito de atacar esses comboios de entrega de ajuda para os ucranianos. Há conversas que eu também não posso confirmar que o ataque hoje na região onde ele vive foi por causa disso. É um aviso da Rússia à Polônia, à União Europeia e à OTAN para não continuar dando esse tipo de ajuda para a Ucrânia. Mas realmente essa ajuda no teatro de guerra dá muitos resultados, sobretudo na questão antitanque, como eu já citei, e sobretudo outros armamentos também em combate entre soldados. O maior problema na Ucrânia nesse momento são ataques de artilharia de longa distância, né, de mísseis de longa distância, atacando populações civis com o objetivo de quebrar a moral, de quebrar a resistência dessas populações civis. No entanto, parece que a população ucraniana está resistindo muito e a se ver ainda. E perna. Professor, o senhor está falando aí de uma província báltica, e a gente, de um país báltico. E a gente sabe que os 3 países bálticos, eles não têm lá, deixaram de ter com o tempo relações aí tão íntimas com a Rússia. Qual a expectativa de vocês e qual o temor de vocês em relação a um possível desdobramento desses conflitos? E já que a gente vai falar dos bálticos, isso também se estenderia até a Finlândia? Olha, eu acredito que não, e eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, primeiro que os países bálticos, diferentemente da Letônia, são membros da OTAN, assim como a Polônia, né? E apesar de ontem ou anteontem, um programa de televisão russo ter mostrado como a Rússia deveria atacar a Polônia e os países bálticos, eu não acredito que a Rússia, nesse momento, por causa do que a gente está vendo na Ucrânia, tenha capacidade militar convencional, né? Não estamos falando de guerra nuclear. Eles não têm capacidade convencional de fazer um ataque contra o Báltico, porque, primeiro de tudo, isso iria ser artigo 5 da OTAN, que então iria resultar em guerra imediata com a OTAN. Antes das forças dos Estados Unidos chegarem, já haveria retaliação também por parte não só das Forças Armadas dos países bálticos, mas da Polônia, da Suécia, da Finlândia e da Dinamarca, dos países da bacia do Báltico. E especificamente sobre a Finlândia e a Suécia, que não são membros da OTAN, todos esses países têm acordos bilaterais de defesa. Então, no caso desses países, a gente pode dizer que, por exemplo, eles virem a se tornar membros da OTAN é muito mais um gesto do que uma necessidade estratégica. E no caso específico da Finlândia, a Finlândia é o país que tem as forças armadas mais poderosas da Europa. Um ataque russo contra a Finlândia seria muito difícil para a Rússia conseguir chegar em qualquer resultado lá, pois, como nós estamos vendo na Ucrânia, eles estão com dificuldades realmente de neutralizar as Forças Armadas ucranianas. Eles estão avançando no fronte sul, eles estão avançando mais rapidamente, mas eles não conseguiram ainda tomar a região de Donbass, que seria o mais importante, pois eles declararam a independência final, né, da região de Donbass. Eles não estão conseguindo ocupar Donbass inteiro, ainda não conseguiram entrar em Kiev. O oeste ucraniano está completamente livre de forças russas, obviamente, por enquanto, né? Então, se eles resolverem atacar a Finlândia, mesmo que não houvesse essa guerra com a Ucrânia nesse momento, para eles, devido ao tamanho das Forças Armadas e da capacidade das Forças Armadas da Finlândia, seria extremamente difícil para eles conseguirem qualquer vitória.
Professor, e aproveitando justamente isso que o senhor mencionou no final, falando sobre a capital ucraniana, sobre Kiev, o senhor mencionou, os russos ainda não conseguiram chegar a Kiev, por enquanto, mas um relatório do governo britânico mostra que as tropas do regime russo estariam, nesse momento, a cerca de 25 quilômetros de Kiev, num movimento de aproximação da capital. Queria que o senhor explicasse para a gente, detalhadamente, o que é que significaria para o conflito caso os russos conseguissem chegar a Kiev, conseguissem tomar a capital ucraniana. Na verdade, além disso, também, o que seria, na verdade, a tomada da capital, o que é que representa? Seria a derrubada do governo, a deposição do presidente Volodymyr Zelensky ou não? O que é que significaria uma eventual chegada das tropas russas à capital ucraniana? Tá, olha, veja, as tropas russas, a inteligência britânica está dizendo 25 quilômetros, eu tenho informação que nesse momento são 15 quilômetros. A minha informação pode estar equivocada também, mas pelo menos é a informação que eu tenho. Veja, as formas de guerra são diferentes dependendo do terreno onde você está. Então, se você está na zona rural, é um tipo de batalha, é um tipo de guerra. Se você está em região de floresta, é um outro tipo de guerra. E se você está no ambiente urbano, se transforma em outro tipo de guerra, né? As chamadas guerras urbanas. E essas guerras são extremamente difíceis e são extremamente sanguinolentas, vamos usar essa palavra. Então, isso significa que as forças russas estarem perto de Kiev é muito longe ainda de significar que eles vão conseguir tomar Kiev. Porque vai haver muita resistência, os ucranianos estão extremamente bem preparados, esperando as tropas russas. O tipo de guerra muda, então não dá mais para fazer guerra de coluna, por exemplo, mais tradicional. Realmente é rua por rua, prédio por prédio, surpresa em cada lugar. Então, realmente, é uma guerra muito difícil e pode durar meses, no caso de Kiev. Ou pode ser mais rápido, claro, mas levando-se em consideração o tamanho da cidade e como eles estão preparados, é um conflito, é uma batalha que pode durar meses. Pode ser o novo Stalingrado, né, do mundo moderno. Bom, a capital de um país tem uma simbologia muito grande. A gente pode lembrar que para fazer um paralelo, quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e depois, quando iniciou a campanha a operação na região de Donbass, a gente via muitos soldados russos tomando prédios públicos. Então, até teve um caso que ficou famoso por ser engraçado, que como as chamadas milícias locais não eram locais, né? Então viram o prédio da ópera e entraram no prédio da ópera achando que era o prédio do governo, que era um prédio, né, bonito, um prédio assim com uma grande arquitetura e tal, e eles acharam que estavam tomando o parlamento ou o edifício do governo central. Só que não era, era a ópera. Então veja, mas isso carrega toda uma simbologia, porque a partir do momento em que as tropas inimigas acabam tomando o prédio do governo, simbolicamente isso significa que eles estão no controle político do país. Então, obviamente, se a sede de um governo regional, de um estado, né, de uma região, no caso da Ucrânia, de um oblast, então, claro, que simbolicamente significa que estão controlando politicamente o oblast. No caso de Kiev, então, seria tomar o parlamento, seria tomar os ministérios, seria tomar o palácio presidencial, para dizer que eles, para mostrar, né, esse efeito psicológico, que eles estão tomando que eles têm esse poder político. O que pode acontecer, e o que provavelmente pode acontecer, é que mesmo que o presidente Zelensky venha a sucumbir um ataque em Kiev, provavelmente um governo que seria herdeiro desse governo atual, provavelmente seria formado, não em Kiev, mas provavelmente em Lviv, e de lá continuaria a governar o país, deslegitimizando, então, essas ações na cidade de Kiev. Eterno. Então, professor, mas aí o senhor está traçando um cenário aí sim, de uma guerra ainda mais sangrenta, né? Porque aí, então, de acordo com tudo isso que o senhor disse,
seria exército contra exército, por exemplo, em ruas, avenidas, né? Em bairros da própria cidade de Kiev. Ou seja, um confronto muito mais frente a frente mesmo, né? Sim, caso isso venha a ocorrer, esperamos que não ocorra, mas caso isso venha a ocorrer, e não é simplesmente Forças Armadas na cidade, porque daí existe também a resistência da população civil. Parte da população civil se organiza em milícias, então daí são as Forças Armadas russas contra as Forças Armadas ucranianas, mais milícias urbanas. Então realmente é um cenário horrível. Essa palavra que tem que usar, e eu realmente espero que não chegue nesse ponto. Perfeito. Ouvimos aqui Jans Berzins, ele que é diretor do Centro de Pesquisa em Segurança e Estratégia da Academia de Defesa Nacional da Letônia, também pesquisador associado da Universidade de Defesa da Suécia e professor associado no Departamento Interdisciplinar de Estudos em Economia Global da Universidade da Letônia. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença aqui nesse domingo. Uma boa tarde e até mais. Muito obrigado. Um bom domingo a todos. Muito obrigado.